empreendedores do Sebrae. O tema da nossa próxima atividade é sobre a importância de pivotar. Como um conceito tecnológico pode te ajudar na sua vida. Discutiremos sobre mudanças de rota que redefinem os caminhos de empresas e das nossas vidas. O conceito de pivotar é frequentemente associado a startups e empresas, mas só que também a gente consegue ajustar esses modelos para implementar na nossa vida e encontrar novos caminhos, novas possibilidades. Então, para falar sobre a importância de pivotar, como um conceito tecnológico pode ajudar na sua vida, quero convidar ao palco Cat Komorek, Liana Araújo, Samara Nunes. Venham para cá, sejam muito bem-vindas. Por favor, palmas. Vai ser só um microfone só? É só um microfone? Ah. Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cat Komorek, vou passar para as meninas se apresentarem também. Oi, pessoal. Meu nome é Liana Araújo. Um prazer estar aqui com vocês hoje falando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samara Nunes. Prazer estar aqui também. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é pivotar. E um pouco mais também dentro desse assunto. Bom, primeiro, se vocês não estiverem ouvindo, fala pra gente que a gente fala um pouquinho mais alto. Eu sei que tá meio difícil, tem que concentrar aí bastante. Faz a leitura labial aí que a gente vai sair. Mas a gente queria trazer esse conceito de pivotar, que para algumas pessoas não é tão conhecido, para outras vai ser, mas para aplicar não necessariamente no mundo dos negócios agora, para a gente abstrair um pouco e refletir antes da gente poder almoçar. Para começar, eu queria que a Liana explicasse para a gente o que é pivotar. Bom, pivotar é um termo de startup, principalmente usado no mundo da inovação, para contar quando uma empresa muda completamente de rota. E as startups pivotam porque elas fazem uma análise do mercado, elas estudam suas métricas, entendem o ambiente em que elas estão inseridas e com todas essas análises, elas veem se o que elas estão vendendo hoje no mercado, o que elas estão lançando hoje no mercado, continua fazendo sentido. E geralmente elas fazem isso semanalmente, mensalmente, tem os marcos, né, os KPIs que eles chamam. E aí, quando ela vê que não está fazendo sentido, que o cliente não está comprando mais, que está tendo muita... estão debandando, né, da empresa deles, quando o mercado dá sinais de mudança, eles ficam atentos e pivotam. A essência continua a mesma, mas eles pivotam a direção e o jeito que eles vão abordar o mercado, se inserir nesse mercado. Perfeito. E aí a gente tem outra questão também que a gente viu agora no sentido de startup, mas a gente pode estar olhando para produtos digitais também. Que produtos digitais, quando a gente... É muito conhecido como o aplicativo, por exemplo, mas a gente tem ali, por exemplo, o Nubank da vida. Dentro do aplicativo do Nubank existem vários produtozinhos que cada um é o cliente ou não é. E nisso a Samara ela trabalha com isso. E aí eu queria que você passasse também o sentido de pivotar dentro de produto digital. Então, gente, o pivotar no produto às vezes é necessário porque às vezes acontece a necessidade de pivotar um produto, a ideia do produto ou a solução, justamente porque às vezes não tem aderência correta dentro do público, do mercado. Quando não é feito um estudo correto da persona... Ai, gente, desculpa. Será que... Acho que agora... Eu vou pivotar aqui. Isso mesmo. Bom, a gente pode acontecer de o produto que você está criando, independente dele, digital, ou físico, ou serviço, pode acontecer dele não ter aderência correta no público-alvo. Quando esse estudo não é feito de forma correta, da persona, do público, a gente pode entender que acontece, às vezes, esse produto não ter aderência correta, e aí a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer agora? Não vendeu. Não, o aplicativo não rodou, a gente não está conseguindo ter aderência de público. Então, a gente pivota. A gente faz o quê? A gente muda a ideia do produto, às vezes pode até mudar o branding da marca também, ter alguma alteração ali da forma de comunicação com o público. Às vezes, nem o produto necessariamente precisa ser trocado, precisa ser alterado, mas a essência de como está sendo comunicado aquilo para o público e, às vezes, também alguma outra feature, algum outro ponto de conexão com o usuário precisa ser alterado,
justamente para ter novamente essa aderência com o público. Então, pode acontecer de você ter que pivotar o seu produto, caso o seu público, ou você percebeu que o público que você queria atender não teve essa necessidade atendida ali. Eu vou contribuir também com minha parte de arquiteta. E pivotar, o que é uma porta pivotante? É uma porta que é presa nos 2 eixos, em cima e embaixo, e ela faz um giro maior do que o de 90 graus que a gente está acostumado nas portas. Então, é a mudança ali também, num eixo, no caso da porta, mas é mudanças. Adorei saber disso, eu não sabia não. Mas agora tá, vamos pegar isso que a gente ficou sabendo em relação à startup, em relação à porta, literalmente, em relação ao produto digital, e como que a gente entende que a gente já literalmente pivotou várias vezes na vida, que a gente já mudou de rota. Muitos de vocês talvez estejam aqui hoje porque vocês eram de outra área e caiu aqui, que vocês nem sabem nem como é que estão aqui hoje na Campus Party. Vocês já pivotaram. Então, talvez a mãe de vocês, a avó, pai, tio, enfim, tenha mudado de estado. E foi uma coisa super complexa mudar. Eu mudei 6 vezes de cidade, quando pequena. Eu mudei bastante, então eu pivotei muito na vida. E a questão que a gente quer trazer é como que a gente pega essas coisas que a gente está acostumada na vida, porque é como tem que ser, tem que mudar porque tem que mudar, porque simplesmente não tem outra escolha, né? E às vezes a gente fica enrolando, aquela mudança não é interessante, e a gente aplica em outros cenários. E agora vamos falar um pouquinho da gente, né? Que a gente nem se apresentou. Mas eu vou falar sobre mim. Meu nome é Samara, já falei para vocês. Eu trabalho com pesquisa de experiência do usuário hoje na TOTOS. E a gente conversa muito com o usuário, conversa muito com os clientes. Então, essa é a minha atuação. Eu vou deixar as meninas aqui também se apresentarem. É para contar como eu pivotei agora já? Ou não? Não mais para... Já ia pivotar a nossa apresentação. Já ia pivotar a apresentação, Ked. Já ia mudar o rumo na hora errada. Bom, eu sou arquiteta de formação e hoje eu tenho uma empresa de arquitetura de projetos comerciais e aí está o título Customer Success, né? Mas também já estou dando uma alteradinha nesse meu título para PO. Tá pivotando rápido. Já, eu pivoto anualmente, quase. Bom, eu sou a Cat, eu trabalho hoje na área de inovação, mais ligada ao ecossistema de inovação na Trinos, de como que eu coloco uma empresa dentro do ecossistema de inovação, tanto de maneira interna quanto externa, mas eu sou publicitária por formação. Eu fiz comunicação social. Então, vocês já ficam aí com uma spoiler do que eu pivotei aí na vida. Eu nem falei sobre a minha parte disso aí, vou deixar para o final, então. E assim, cara, a gente está aqui na Campus, tem milhares de sons rolando ao mesmo tempo. Eu medi aqui, são uma média de 50 decibéis. É muita informação acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? E se a gente fosse olhar para um cenário de 15 anos atrás, eu acho que uns aqui não estariam nem nascidos, talvez. A gente talvez não teria essa propulsão, essa pluralidade de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a gente tem que ficar ligado em muita coisa muda da noite para o dia. Aí a gente viveu uma pandemia que foi... Né, a gente não precisa nem mencionar, né? Mas esse mundo atual, como é que vocês acham que estão, assim? Eu acho que, bom, o mundo, todo mundo está percebendo as mudanças aceleradas cada vez mais, né? Ano passado eu estava aqui, falando de metaverso. Esse ano a gente já tem inteligência artificial. As novidades aparecem constantemente. E é tão importante a gente ficar atento a essas novidades, aos rumos que o mundo está tomando, aos comportamentos das pessoas, porque isso é um contexto geral que vai ajudar a gente a ler se a gente está na posição certa, ou se eu tenho que girar para cá, girar para lá e tomar um rumo diferente. Essa cadeira aqui, ela é de giro, ela não é pivotante, tá? Quer falar mais sobre isso? Aí nesse contexto, né, de você analisar o que está acontecendo no mundo para entender para onde você vai, eu acho que é a grande sacada de você entender que é comum pivotar, que é comum a gente, em vários estágios da nossa vida, a gente trocar o rumo, a gente decidir, não quero fazer isso mais não. Não, eu sou arquiteta, cansei, vou ser médica. Hoje é cada dia mais comum, não é que nem na época dos nossos avós, né? Um emprego fixo, você nascia, vivia naquela empresa 25 anos, era um orgulho danado, né? Falar, quem fica numa empresa hoje 25 anos, né? Casamento, gente. Quem fica hoje num casamento 18 anos? Eu e meu marido.
é cada vez mais rara. Isso eu ainda não pivotei. Bom, legal esse pensamento assim para a vida. A gente quer falar mais sobre isso, de como levar esses conceitos para a vida e como trazer também esses conceitos da vida para a nossa profissão. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem já veio na Campus antes, aqui, nas outras edições? Já veio? Bom, a gente tem muita gente nova. Então, eu acho que vocês não viram quanto mudou a Campus de um evento para o outro. Isso que a Liane e a Cat estão falando é muito interessante, porque a gente vê uma evolução. A Campus que eu participei anteriormente foi a de 2019. Antes da pandemia, era totalmente diferente do que está hoje. Participou na pandemia, pois é. Muito diferente do que está hoje também. Porque a gente estava, né, no meio da pandemia, com aquela situação de segurança. Então, são mudanças que a gente percebe nitidamente. E é legal perceber, assim, na primeira Campus que vocês participaram aqui, qual era o cargo que você estava atuando, o que você estava fazendo, a sua trajetória de lá para cá. O que você já adquiriu de conhecimento, o que você já adquiriu de experiência nesses últimos meses. Vamos falar meses, porque está muito rápido. Quem é na área de tecnologia, igual aqui, acho que todo mundo tem um pezinho na tecnologia, sabe que as mudanças acontecem muito rápido. E ela necessita que seja... É necessário que isso aconteça, porque a gente tem evolução e coisas novas acontecendo o tempo todo. Então, a gente tem que se adaptar. E aí, esse é o tema dessa parte agora, né? De quanto a gente se adapta a novas situações. Pivotar é exatamente isso. É você trazer uma adaptabilidade a uma realidade ali que não cabe muito bem mais no seu contexto. E um detalhe, às vezes a gente se adapta e a gente nem vê. Então, às vezes a gente fica sofrendo para se adaptar a alguma coisa, mas tem várias outras que a gente se adaptou e nem sentiu. E a gente está falando aqui num contexto de análise, né, de observar as mudanças, sentir para que lado que eu tenho que ir agora. Mas muitas vezes a vida dá um chacoalhão, né? Dá um puxão, puxa seu tapete, te joga para lá. Pandemia foi isso. Pandemia foi isso total, né? E na vida do contexto geral e nas nossas vidas pessoais. Algum ente querido falece, ou você separa, ou acontece muda de cidade, como a Cat falou, né? E é tão importante a gente ver a pessoa... Você vai crescendo, né? Você vai ficando mais velho, as coisas vão acontecendo na sua vida, os tombos vão acontecendo. Cada tombo você pode considerar que seria uma hora de sua vida que é necessário você pivotar. E isso vai te deixando cascudo, né? Então, cada pivotada que você dá na vida, você se comporta de maneira melhor. Você sabe a hora de realmente sair dali. E isso a gente vai adquirindo essa resiliência, né? Que é a capacidade de você levar um murro. Resiliência a gente usa também para analisar móveis, né? Você comprime aqui, ó, ele volta para o mesmo lugar. Então, essa espuma é resiliente. Então, é assim com a gente também. E eu acho que, além de resiliência, também tem aquele conceito de antifrágil, né? Daquela pessoa que leva porrada, leva tombo e está ali e vai para frente. Aprende com isso. A resiliência, você volta para o mesmo estágio. É o antifrágil do Nassim Taleb, né? É um termo que ele trouxe para a gente no livro, barra filosofia, barra matemática. E ele fala sobre isso, quanto a gente tem que sair melhor de um tombo, de um problema, de uma situação que foi ruim para nós, né? E ser antifrágil é se adaptar também, é pivotar também, né? Ou situações que a gente está sofrendo e não quer sair, né? Uma coisa que a gente estava conversando quando a gente estava pensando o que a gente estaria aqui, que eu até aprendi um conceito com as duas aqui, que existem momentos da nossa vida que são momentos de... Pontos de inflexão, mas a gente vai chegar lá. Vou até colocar para o próximo slide. A gente vai chegar lá. Isso aí é a questão que a gente está falando sobre a resistência, sair da nossa zona de conforto ali, né? A gente trouxe aqui esse filme que é muito isso do náufrago e como a gente tem que aprender a sobreviver em situações de risco. Acho que todo mundo que passa uma fase assim, de empreendedor, ou no caso a gente tem aqui o exemplo das meninas também que empreendem, mas assim, a gente vai falar sobre a nossa trajetória um pouco agora. Mais. Agora? Já você acha? Bom, eu já passei por muita coisa aí nesses últimos anos. O que você pivotou na sua vida? Cara, tanta coisa. É difícil falar, mas, por exemplo, eu vou falar sobre a formação, que eu acho que é interessante. Eu sou formada como educadora ambiental, hoje eu faço design de moda. Eu não sabia. Hoje eu faço design de moda e eu trabalho com design. Cresci, meu pai é design gráfico e sempre trabalhei com design. E aí eu falei, não quero fazer design gráfico, não vou mexer com isso, não gosto dessa parte.
e acabei caindo dentro da área de tecnologia ali para trabalhar com UX design, que eu entendo hoje que tem tudo a ver com o fato de eu ser eclética nesse sentido, de gostar de muitas coisas. Trabalhar com design é literalmente você conhecer um pouco de tudo. Você tem que ter curiosidade, saber, querer entender, querer conhecer o universo do outro, né? Então, isso para mim foi total assim, relevante para a minha trajetória profissional, pensar assim, opa, peraí, eu posso mudar. Nada me prende a ficar nessa profissão, nada me prende a ficar nessa formação ou trabalhar com isso só porque eu formei naquilo, né? Então, um dos pontos é esse. É uma coisa que eu nem fico falando tanto assim, porque né, parece que não agrega, mas no final das contas, na minha profissão, agregou muito, porque eu conheço um pouco de cada área, comecei fazendo química, na verdade. Minha primeira formação foi fazendo química, aí eu parei a faculdade. Mas então, eu passei por exatas, humanas e biológicas. Então, passei por um pouco de tudo. E isso é uma riqueza, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que te prepara para hoje você estar atuando onde você está, né? E é o que a Cat falou, a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já adaptou. Quando a gente vê, é uma oportunidade, quero aproveitar, adaptei. Então, acho que não ter medo de oportunidades também é adaptar, também é pivotar. O fato de você pivotar é você ter uma visão analítica do seu contexto onde você está, de oportunidade. Isso tanto em produto, quanto enfim, na arquitetura, em qualquer sistema de inovação, é você identificar a oportunidade. E ter a coragem de mudar, né? Acho que esse é outro ponto também. Você não ser acomodado e ter medo. Você ter a coragem de mudar. E eu acho que ela trouxe o exemplo da formação dela. Eu vou dar o meu exemplo também. Tem tanto tempo, eu nem lembrava. Ela fez lembrar disso agora. Para, né, Eliana? Mas eu prestei vestibular para turismo. Fiz 2 anos de turismo. Pivotei para administração, abri uma loja de CD. Depois, o tal do abrir a loja de CD. O que eu gostei foi abrir a loja, não foi administrar a loja naquela época. E aí eu pivotei para arquitetura. Falei, não, eu quero isso, eu quero criar novos negócios, eu quero inventar coisa. Pivotei para arquitetura. E depois, já na minha carreira profissional, acho que foi a maior pivotada assim, que eu dei. Eu trabalhei por 13 anos no Tribunal de Contas do Estado. E aí, em 2019, eu saí de lá. E aí, me vi solta no mercado. E, através de eventos de inovação, eu pivotei de novo, mas não foi minha carreira, porque eu continuo sendo arquiteta, mas o meu jeito de trabalhar. Então, hoje, eu também já tive uma startup, eu já atuo como arquiteta e vejo que o tanto que foi importante, o chacoalhão que a vida me deu naquele momento, para eu aprender um monte de coisa nesses últimos anos e conseguir atuar mais profissionalmente, mais maduro mesmo como arquiteta. Então, hoje tem meus sobrinhos aqui vendo esse painel. Eu acho que o motivo da gente estar aqui é a gente contagiar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Falar assim, nossa, aquelas meninas já fizeram isso tudo, já mudaram tantas vezes na vida. Isso é bom, isso é saudável, não tenha medo. Você vai escolher um curso, não, quero ser advogado. Talvez você vai fazer direito e daí depois seus interesses vão ser outros, as necessidades do mundo vão ser outras e você vai indo com o fluxo. Perfeito. Até cheguei numa conclusão aqui ouvindo vocês, porque quando a gente está aberto para o mundo e para as possibilidades, a gente torna essa pivotação, essa mudança de uma maneira mais fluida, então ela é menos dolorosa, é menos impactante, é menos angustiante, aquela ansiedade de ter que tomar uma decisão. Não que ela seja fácil, mas ela é mais ok, porque você já fez isso várias vezes, está acostumado, sabe? Você acha que é o fluxo normal da sua vida e você sabe que quando você mudar, você vai estar ali vivo, né? De algum jeito você vai dar um jeito, porque todas as outras vezes você deu um jeito, você sobreviveu. Do que a minha história, assim, que eu mais pivotei, assim, eu estava na faculdade, tem algumas pessoas que já conhecem a história, porque eu sempre falo dela. Eu fazia publicidade e propaganda, como eu contei para vocês, trabalhava na área de marketing, participei de um evento de inovação, de um hackathon. E, cara, acabou com a minha vida, mudou ela completamente. Depois disso, eu não queria mais trabalhar com marketing. Foram 72 horas, mais ou menos, ali, que realmente transformaram a minha vida. Eu me encontrei, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que eu não sei o nome, não sei o que é. E aí, a vida ela vai confluindo, se você tem energia para aquilo, para estar onde você quer estar. E aí, eu colocava o objetivo, tipo assim, eu quero conseguir fazer a transição de carreira em 1 ano e meio, porque eu não sabia porcaria nenhuma da área de inovação, de tecnologia, fazer publicidade, gente.
Só que tudo que eu fui me propondo e colocava um prazo, acontecia antes da hora. Porque se a gente está aberto para o mundo e está ali ativo nas coisas, as coisas vão confluindo e ia antes da hora. Então eu consegui achar o que eu queria trabalhar antes da hora, conseguir o emprego na área antes da hora, conseguir o salário que eu queria antes da hora. E é isso, porque eu fui naturalizando essa pivotação na vida, né? E o que a gente está tentando trazer aqui. Às vezes, principalmente na área profissional, a gente vê que muitas pessoas têm esse receio de pivotar, né? Que é uma decisão muito complicada. Mas, gente, você vai estar vivo. Eu falei para as meninas, eu tive um relacionamento amoroso de quase 8 anos. Terminei, tô viva e tô num maravilhoso agora, entendeu? Foi a melhor coisa que eu fiz. Arrependo de não ter terminado antes, assim como de já ter saído de emprego anterior, que eu me arrependi de não ter saído antes, entendeu? E é muito engraçado como que a gente olha pra trás, só depois que a gente vê que fala, nossa, que trouxa que a gente estava sendo, né? Olha, eu vou falar pra vocês, isso aí vai me lembrando de casos de gente que eu conheço que tá aqui, que pivotaram. Eu vou citar 2, tá? Um saiu de uma carreira extremamente engenharia e foi para poker. O outro ali não para 2 anos numa cadeira. A cada 2 anos ele troca recebe uma promoção e troca de cargo. Então, a gente tem aqui vários exemplos aqui de pessoas que fazem isso, mas é porque a gente acha que isso é uma coisa que é tão comum, mas na verdade ela tem um valor. Esse valor que a gente está falando é porque a gente tem que trocar o termo do desistir para pivotar. Porque, por exemplo, adorei. Isso que você estava falando, quando você falou, eu estava fazendo turismo e eu pivotei. Quer dizer, você não desistiu do turismo, você pivotou. Eu estava fazendo química e eu não desisti da química, eu pivotei. Porque eu ainda gosto, eu ainda tenho conexão. Você leva aquilo, você está levando aquele conteúdo. Você não abandonou literalmente tudo que você aprendeu. Você está levando, carregando aquela carga de conhecimento que você adquiriu a longo prazo, né? Naquele espaço, naquele curto tempo espaço que você estava ali. Então, não é desistir, é pivotar. Porque, né, esse exemplo aqui, ó. Gente, anota isso aí, ó. Agora eu já vi até o povo levando bronca da mãe. Não, menino, você já vai desistir de novo. Não, mãe, calma. Pivotar. Estou pivotando. Tá tudo sob Virou controle. um argumento agora. Esse slide, quer que eu explique? Ou o próximo? O próximo. Bom, aí a gente chegou num ponto que a gente entende que esse termo de pivotar, ele se enquadra em tantos pontos da nossa vida, tanto quanto a matemática também se enquadra nesse local, nessa ideia, que é o ponto de inflexão. Ponto de inflexão na matemática é a virada do gráfico. Dentro do gráfico, a virada da linha, né? Da curvatura. E por que ela é importante? Porque ela mostra pra gente exatamente o momento quando você tomou uma decisão. É na tomada de decisão, na mudança ali. Esse ponto de inflexão é importante a gente ter no gráfico da nossa vida. Eu acho que é legal fazer isso. No gráfico da nossa vida, no gráfico da sua profissão. Entender aonde foi que eu galguei novos andares, onde foi que eu consegui me sentir realizada, que eu consegui influenciar tal pessoa a fazer positivamente alguma coisa, quando eu construí um negócio, quando eu troquei para a profissão dos meus sonhos. Então, esse ponto aqui é muito interessante, como a matemática se junta e se conecta com isso, com esse termo de pivotar, que é tão interessante, que a gente pode trazer para a nossa vida em tantos aspectos, né? Então, é isso que eu e a Eliana, a gente estava conversando, aí depois a Cash falou, nossa, que legal esse termo, vamos colocar. Então, é muito interessante, eu acho muito legal mesmo juntar isso. E uma coincidência nossa aqui também, hoje a gente está usando esse colarzinho aqui de jade. Esse aqui é um símbolo maori, que chama Koru. Koru é um símbolo maori inspirado na vida da samambaia, como ela se desenrola. Então, ele é esse círculo eterno aqui. A vida são eternos recomeços. Achei bem bacana nós duas termos esse colar, porque eu sempre senti isso, que minha vida é um eterno recomeço. De repente, alguém puxa o tapete, nossa, vou ter que começar tudo de novo, vamos embora. E eu acho que isso é legal também a gente lembrar da serendipidade, que é quando você está preparada, você já passou por muita coisa, já levou os tombos, está preparada, é resiliente, é antifrágil, e aí você encontra a serendipidade, que é o acaso acontecer na sua vida e você está preparado, munido para aproveitar aquela nova oportunidade. Eu amei descobrir isso. Depois, quem quiser ver mais de pertinho o colar, ele é bem bonito, é de verdade. É que tá com as meninas e pesquisar melhor depois.
E... A gente vai comprar um pra você, Cat. Ai, obrigada. Eu vou me sentir num clubinho, A gente vai gente. comprar da Nova Zelândia. Ah, mentira. Me leva lá pra Ali a gente falou. Clubinho da pivotação aqui. Isso aí. Mas, enfim, a questão é muito essa, né? Da gente começar a encarar a vida só com um olhar um pouquinho diferente, que as coisas vão ficar mais leves, a gente tá mais aberto, né? Pra a gente começar realmente a encarar a vida como uma grande pivotação e a gente conseguir aplicar isso sempre num cenário que a gente tem mais dificuldade. Todo mundo tem áreas da vida que tem mais facilidade, então às vezes você vai ter uma facilidade mais no campo amoroso ou de amizade, familiar, profissional. E como que você consegue pegar essa facilidade nessa área e aplicar para outras áreas, né? É que aí entra o que você está falando de não ter algo linear. Né? Então, esse gráfico aqui, ele junta exatamente com o próximo, que a gente vai ter momentos ali que a gente fala, nossa, cara, fiz uma pivotagem aqui que não foi legal, vou ter que pivotar de novo. Então, é isso, o equilíbrio ele vem através disso, né? De altos e baixos. E será que vocês têm algum exemplo aí? Vocês estão lembrando aí o momento que vocês pivotaram ou alguma empresa famosa que vocês conhecem que já pivotou? Eu queria saber quem já pivotou na vida, levantar a mão, por favor. Em qualquer campo da vida. Todo mundo aqui, uai. Gente, então parabéns, vocês estão saindo daqui com um certificado de que sabe pivotar na vida. Talvez só levar para outro campo, que vocês vão sair muito bem, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Se alguém quiser compartilhar com a gente o que pivotou na vida, e a gente vai adorar saber. Porque é nessas histórias que a gente tem mais... A gente consegue agregar mais valor, né? Quanto mais múltiplo a gente conseguir ser, mais rico a gente consegue agregar em outros campos. E a gente somos exemplos disso, né? Alguns de vocês também. Eu acho que a gente quis falar sobre esse assunto. A Liana que trouxe essa ideia para nós, né? E a gente quis falar sobre isso porque todos nós três aqui tivemos isso de uma forma muito forte na nossa carreira, nossa vida profissional, nossa vida pessoal também. Essas mudanças muito drásticas, assim, né? E hoje eu vejo que, quando eu era mais nova e mais imatura, eu achava que isso era negativo. Hoje eu vejo quanto isso é positivo, que eu me adaptei a situações que não eram tão legais assim, ou que eu não achava, enfim. E como a gente pode trazer isso para nossa carreira, para o que a gente trabalha, para os produtos. Aqui na Campus, tantas coisas, tantas oportunidades que são abertas para nós aqui, e talvez seja só a sua maneira de olhar em relação a isso, né? Então eu vou deixar aqui essa carinha da Oprah para você refletir sobre isso. Pensa aí o que é que você já pivotou e o que você pode pivotar, porque às vezes você vai sair daqui pensando, nossa, eu vou sair do meu emprego amanhã, vou terminar aquele relacionamento. E não culpe a gente. Vou falar igual, não culpe a gente. Mas é isso, aí a gente está deixando também aqui nossos contatos para vocês entrarem em contato com a gente aí pelo LinkedIn, pelo Instagram. Contar pra gente, se vocês quiserem mandar aí mensagem, gente, pivotei isso, me ajuda, a gente ajuda, né? A gente vai ajudar vocês aí nesse processo de pivotagem também. Temos perguntas para as meninas? Aproveitem enquanto elas estão aqui para vocês pegarem conselhos dessa pivotagem de vida. Sei que não é fácil. Oi, meninas, muito obrigada. Eu adorei. A gente estava aqui até trocando já onde a gente tinha pivotado. Também sou da área de publicidade e estou na inovação. Então, aproveitando que estamos nesse mesmo caminho, quais são suas dicas quando você entrou na inovação? Cara, eu brinco assim que quem faz publicidade e propaganda tem muita vantagem estratégica para entrar na área de inovação. Porque é um dos poucos cursos do que eu enxergo assim, que a gente passou a faculdade inteira focada em uma pessoa, que é o nosso público-alvo ali, que é o comprador, enfim. E poucos cursos, eles têm esse usuário no centro, porque a gente passou a faculdade inteira atendendo a vontade ali de usuário no centro. E tecnologia é sobre isso. Né? Mesmo que ela não vá ser uma tecnologia que um usuário vai utilizar, alguém vai utilizar, enfim. Então, a gente já tem essa vantagem de ter essa mentalidade, esse mindset ali. Vou falar mindset sim, que eu tô na Campus Party. Esse mindset mais apurado, né? Pra gente poder se antenar nisso. Outro fator que corrobora muito é que a gente tem esse entendimento aí mais voltado a vender seu peixe, né? O marketing, mas também entende um pouco de negócio. O que acaba faltando ali em algumas outras áreas, né? Então, a gente entende que o negócio, ele precisa ganhar dinheiro.
a gente tem essa dualidade de saber, nossa, eu quero ser correta, mas eu quero ganhar dinheiro. Então, a gente sempre passa a faculdade inteira nessa dualidade, mas ela é importante, porque eu acho que forma um caráter que vai olhar meio para os dois lados. Você quer ser ético, mas você também quer vender até que ponto, sabe? Então, eu acho que isso também é outra vantagem. E a última que eu vejo é que a gente sabe como comunicar. A gente sabe fazer uma apresentação bem feita, a gente sabe... Então, quando eu participei lá do Hackathon, era eu e minha colega da faculdade, da minha turma, que a gente era as únicas de publicidade. E, cara, desculpa, a gente arrebentou porque a gente sabia fazer aquilo, entendeu? A gente sabia, a gente passou a faculdade inteira fazendo, às vezes, trabalho em cima da hora, fazendo um péssimo trabalho e vendendo como se fosse excelente. Mas isso me preparou para quando eu fosse fazer uma coisa bem feita, eu soubesse me defender muito bem. Ou quando eu fizesse uma coisa e estivesse insegura, eu soubesse defender ao ponto de parecer que eu estava super segura. Eu diria essas 3 coisas que faz a gente estar muito pronto para a área de inovação. Eu queria fazer um comentário daquela que alguém aí, eu não sei quem falou, que foi que a linha não é uma... que a vida não é uma linha reta. Eu lembrei que uma vez um amigo meu me falou que ele me mostrou os batimentos cardíacos e ele falou se a vida fosse uma linha reta, se não tivesse altos e baixos, você iria morrer, ou seja, não ia ter vida. Maravilhoso isso. Nossa, que lindo, adorei. E é isso mesmo, a vida é feita de altos e baixos. Muito bom. Temos mais perguntas, comentários? Aqui? Nós falamos dos pontos positivos da pivotagem. Eu queria saber quando que pivotar é um mau negócio. Porque algumas marcas, elas mudam o público-alvo e acabam se dando mal com isso. Eu queria saber quando não pivotar. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que você perguntou da marca, das pessoas que... Não deu para escutar direito, vocês escutaram? Quando pivotar é um mau negócio? Que legal. A outra... Vamos passar para o... eu acho que pivotar é um mau negócio quando você não analisa corretamente o contexto, né? Você quer mudar, às vezes é uma teimosia sua, às vezes você quer demais fazer igual quem está ganhando dinheiro, com muito dinheiro, com um negócio semelhante. Me veio aqui na cabeça, por exemplo, um amigo meu ele tinha um food truck, e aí ele estava ganhando dinheiro no food truck, e aí surgiram as paletas mexicanas, ou foi ao contrário, não lembro. E ele pivotou para a paleta mexicana. Então, assim, ele foi de novo junto com a galera, sem fazer uma análise melhor do mercado. Então, ele quebrou 2 vezes. Eu ia falar isso, que pivotar sem pesquisa, sem análise, é muito arriscado. Então, por exemplo, quando alguém faz alguma mudança de negócio, algum produto, chega um top-down ali, uma regra que tem que vir de alguém falando, não, tem que ser assim, tem que ser azul, por exemplo, tem que ser rosa, faz isso sem uma análise, é um risco muito grande. E o segundo, na verdade, desculpa, só para complementar rapidão, o segundo ponto, na verdade, que eu ia citar é você está indo bem. Se você está indo bem, se você está colhendo frutos com a última pivotagem que você teve, acho que está ok, você pode continuar. Eu amei o que vocês citarem, eu adicionaria um autoconhecimento errado. Quando você acha as coisas e você não se conhece bem o suficiente para saber como que você pode reagir naquele cenário, a chance de dar merda é meio grande. Então, a gente tem uma coisa chamada ego, que às vezes dá uma ferrada na gente, entendeu? Então, eu já passei muito por isso familiarmente, de saber que a pessoa tinha certeza, mas, tipo assim, olhando racionalmente de fora, cara, você não tinha os fatores que elas mencionaram e tão pouco você estava se confundindo. Eu acho que é natural você ter medo, eu acho que é saudável você ter medo, tá inseguro, mas existe um limiar ali, sabe? Do tipo, você tá autoconfiante demais. Por que você tá autoconfiante demais? Você tá, às vezes, inibindo fatores externos para falar, não, dane-se, eu vou ali, vou encarar e tal, ou, enfim, outros motivos. Então, eu acho que o autoconhecimento também é muito importante, mas com uma régua adequada.
Não para você estar com o ego muito inflado, falando, eu dou conta de tudo, porque eu sou fodão e etc. Mas também não ao ponto de você achar super inseguro, no sentido de, tipo, não, eu nem sei como é que eu vou reagir. Então, eu gosto muito de encarar o autoconhecimento nesse sentido de como que você reagiu em outros cenários, em outros campos da vida, para você analisar se aquilo vai fazer sentido ou não. Se você já tem experiência com uma sociedade que a pessoa ela responde de uma maneira X e você já teve experiência negativa com esse tipo de pessoa, você acha mesmo que se você tiver sociedade com uma pessoa semelhante, você vai conseguir lidar melhor agora? Talvez sim, mas vale a pena? Então, acho que é por aí que eu gosto de ouvir também. Meninas, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas elas vão ficar disponíveis aqui para quem quiser conversar um pouquinho mais tempo. Muito obrigada mais uma vez por todo o conteúdo compartilhado. Em